pessoal, meu nome é Lúcia de Fátima, sou do Grupo Espírita Esperança em Cristo, em Irajá, no Rio de Janeiro. E hoje nós estamos falando com vocês de coração para coração através da web. E agradecidas estamos porque temos esta ferramenta que faz com que a gente possa levar a mensagem do Evangelho aos corações mais distantes. E essa música que nós escolhemos chama-se Alívio. É uma nossa página de abertura. É a música de Tim e Vanessa. E quem de nós, nesse momento, não está procurando alívio? Quem não está buscando alívio? Mas para que se busca o alívio? Por que se busca o alívio? Nós só buscamos alívio quando estamos em sofrimento, quando estamos em dor, quando estamos em aflição. E se a gente está nesse momento passando por dor, passando por aflição, esse alívio cai como um bálsamo. E rogamos aos benfeitores espirituais que na noite de hoje, que na tarde, quem for ouvir pela tarde ou pela manhã, o tempo não importa, mas que a gente possa, de alguma forma, se a gente conseguir tocar um único coração, todo esse amor que a gente dedica, toda essa atenção, todo esse carinho, já vai ter valido a pena. Então, a gente hoje vai trazer para vocês a mensagem do Evangelho, intitulada Bem e Mal Sofrer. Essa mensagem está no capítulo 5, capítulo mais extenso do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, e ela traz para a gente uma mensagem de Lacordaire. E ele começa falando: bem-aventurados os aflitos, porque herdarão a terra, porque serão consolados. Mas ele não fala para todos os que sofrem, porque ele diz que todos sofrem na terra. E por que todos nós sofremos? Porque a terra ainda é um mundo de provas e expiações. Estamos vivenciando uma transição planetária onde os sintomas agora estão materializados, mas ainda somos provas e expiações. Então, todos que aqui se encontram, de qualquer classe social, de qualquer etnia, de qualquer credo, todos nós sofremos, todos temos problemas. Então, essa mensagem deveria ser para todos, deveria ser generalizada, mas não é. E por que não é? Não é porque Lacordaire diz muito bem: poucos entre nós sabem sofrer, poucos entre nós sofrem bem. E aí a gente se pergunta: o que é sofrer bem? O que é saber sofrer? Será que para sofrer a gente tem que ter ciência para sofrer? E ele explica que para bem sofrer é preciso ter resignação. É preciso suportar a prova com paciência, com amor, com fé. E aí ele fala uma frase que é muito interessante: o desânimo é uma falta. O que é o desânimo? O desânimo, se a gente separar a palavra, des significa negação. Ânimo é força, é coragem, é vitalidade. Então é sem força, sem vitalidade. Então, quando a gente perde a força, quando a gente se entrega a essa ausência de força, a gente acaba perdendo, caindo em falta, caindo em erro. Então, nesse momento, quando a gente se nega a se erguer, quando a gente se nega a ir à luta, quando a gente se nega a superar as nossas dificuldades, Deus não nos concede consolação. Por isso que é necessário bem sofrer, é necessário ter coragem. Deus só vai conceder a consolação àqueles que tenham coragem, a vontade de se levantar, a vontade de se erguer, se colocar adiante do problema. Porque nenhum problema é tão superior a Deus. Nenhum problema é capaz de nos tornar menores, é capaz de nos colocar em condições pequenas, a não ser que nós queiramos. Então, Lacordaire, ele vem nos orientando que a prece, a oração, é um lenitivo para esses momentos de dor, de suplício, de agonia, de aflição.
mas que, além da prece, precisamos ter um algo mais, um algo além. E esse algo mais que ele nos situa é a fé. É uma palavra tão pequena, mas que exprime tanta força. Fé vem do latim, a origem em latim é fides, que significa fidelidade. Ser fiel. Fiel a quem? Quando a gente estabelece uma relação de fidelidade, a gente pressupõe que existe em uma ponta nós e na outra ponta outra pessoa. E no caso em questão, falando de fé em Deus, a outra ponta está Deus. Então a gente tem que se lançar nessa relação, confiar, ter certeza. Não é simplesmente acreditar. E para a gente ilustrar melhor isso que eu estou falando, porque minha experiência de vida é insuficiente para trazer a fé que eu gostaria de mostrar para vocês. Então, eu vou trazer a história de alguém que viveu nos tempos de Jesus e que trouxe para a gente a demonstração da verdadeira fé. Falamos aqui de Joana de Cusa. Quem não a conhece? Hoje, a nossa querida Joana de Ângeles. Joana de Cusa era uma mulher da nobreza dos tempos de Jesus que tinha uma fé vigorosa. Seguia o mestre. Aonde ele ia? Estava ao lado dele em Cafarnaum e conseguia ouvir atentamente tudo o que ele falava. E trazia para si as verdades do Cristo. Vivenciava essas verdades. Só que, apesar de ser uma alma nobre, de ser uma mulher de fé vigorosa, de seguir o Cristo, de ter um casamento com Cusa. Quem era Cusa? Cusa era um intendente de Antipas, que era o tetrarca. Era um administrador de Antipas, um funcionário público, um político, bem remunerado e que tinha a sua vida toda voltada para a questão política social. Cusa não tinha tempo para as bobagens do Cristo, como ele assim dizia. E Joana vivia um conflito em casa, um conflito doméstico, um conflito familiar. E a gente pensa que conflito familiar é coisa moderna. Não é não. Desde que o mundo é mundo, que duas pessoas se reúnem, o conflito se estabelece. E Joana se entristecia muito, porque Cusa não lhe dava atenção em relação àquilo que ela queria mostrar, daquilo que ela acreditava, da sua fé. Cusa, ele tinha um comportamento quando ele estava em relação aos patrícios romanos, ele acreditava no politeísmo, como os romanos assim pregavam. Porém, quando estava próximo aos judeus, ele valorizava a lei mosaica, como bom político. Só que, na realidade, ele não tinha nenhuma religiosidade. E isso incomodava muitíssimo Joana. Joana se sentia desvalorizada, até porque a mulher, naquela época, era muito desvalorizada. Então, ela se sentia muito colocada à parte nessa relação marido e mulher. E ela não gostou, ela ficou muito inconformada. E foi buscar o Cristo, certa noite, em Cafarnaum, na casa de Simão. E quando chegou em Jesus, como hoje nós faríamos nas casas espíritas, foi fazer um atendimento fraterno com Jesus. E aí ela falou tudo que vinha no seu coração. As dores que ela sentia, porque não se sentia amada, porque o homem com quem desposara não a via como mulher, porque não acreditava nela. Às vezes ela chegava cheia de determinação, de vontade, para lhe mostrar o quanto que era bom vivenciar as verdades do Cristo. Mas ele não lhe dava o menor valor. E ela falava e Jesus escutava. Ela falava e Jesus escutava. E quando ela terminou de falar, Jesus responde para ela e fala assim: Joana, Deus é um só. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Não te preocupes. Um dia,
Cusa vai dobrar os joelhos e vai reconhecer a paternidade de Deus. E aí ele ainda fala mais. E só existe uma fé para as nossas relações com o amor de Deus. Ou seja, para acessarmos esse amor, precisamos ter fé. E só existe uma, não há outra. É essa entrega, é essa confiança, é essa certeza de que existe um Pai, um Criador, que está no controle de tudo. E nesse momento, ele fala para ela: teu marido não te compreende a alma sensível? É leviano? É indiferente a ti? Mas não te preocupe, porque nenhuma alma se une a outra na terra sem que haja uma razão justa para isso. E aí nos reportamos aos lares atuais. Quantos conflitos, quantas divergências, quantas opiniões contraditórias, quantas pessoas se deixam arrastar pelo desânimo, acreditando que não tem mais jeito, acreditando que realmente foi um equívoco ter estabelecido essa família. Vimos muito isso hoje. E, inclusive, esse isolamento social está contribuindo muito para isso. Mas nenhuma alma há que se una a outra sem que haja uma razão divina para isso. É o momento de aproveitarmos. E ele recomenda, Joana, cuide do teu marido, olha para ele nas coisas boas que ele tem. Não fique alimentando os defeitos, não fique ressaltando aquilo que não te agrada, porque tu também tens coisas que não o agradam. Então, Joana começa a sentir uma sensação de certeza de que ela realmente deveria apostar tudo nesse relacionamento com Cusa. Só que tem uma coisa que ainda incomodava, porque Cusa rejeitava a sua fé. A doutrina do Cristo era rejeitada por Cusa. Então, ela, inocentemente, ela pergunta a Jesus: Senhor, e se porventura eu impuser a Cusa a minha crença na tua doutrina? Porque o que a gente acha? Nós temos essa mania, nós temos esse hábito. A gente entra em conflito por quê? Porque a gente quer impor ao outro o nosso pensamento. A gente quer impor ao outro a nossa vontade. A gente quer que o outro faça a coisa exatamente do jeito que nós queremos que ele faça. Não existe uma segunda opção. Tem que ser do jeito que a gente quer. E quando a gente... Joana de Cusa queria impor a sua fé, a sua crença. Fé não se prescreve, nem crença. Então, o que Jesus fala para ela? Filha, quem é que está mais prestes para ajudar? Quem é que tem mais condições de estender as mãos para ajudar? Aquele que já alcançou o conhecimento do amor do Pai? Ou aquele que ainda se debate nas águas revoltas da ignorância? Porque ela queria impor a sua fé a alguém que não tinha condições de compreender. E quantas vezes nós queremos impor aquilo que as pessoas ainda não alcançam, a compreensão que elas ainda não têm. É necessário a gente frear os nossos impulsos, porque um silêncio que a gente faça, a gente impede um conflito. Um silêncio que a gente faça sincero do nosso coração, a gente faz com que uma casa inteira, um lar, se harmonize. A responsabilidade não é de quem não tem o conhecimento da doutrina do Cristo, da doutrina espírita. A responsabilidade é de quem tem. Está em nossas mãos. Então, quando a gente olha para o outro e percebe que o outro não tem condições de entender ainda, porque um dia ele entenderá, mas ainda não tem. Cabe a nós o silêncio. Cabe a nós respeitar o tempo de cada um. Cabe a nós entender que hoje nós temos uma condição de entendimento, uma condição privilegiada.
Mas isso não quer dizer que o outro não vai ter. Vai chegar o momento dele. Deus tem toda a paciência conosco. Deus nos permite o livre-arbítrio. Ele não nos impõe suas verdades, mas ele sabe que nós chegaremos à perfeição. Então, Joana se afasta, entendendo que aquele marido, aquele companheiro de vida, era um material humano que a misericórdia divina lhe concedeu para trabalhar a fé, a paciência, a tolerância, o amor. Isso é fantástico. Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. O amor do Pai é infinito por todos nós. E quando Joana se afasta, tranquila e confiante naquilo que o Cristo lhe falou, Jesus ainda lhe dá um último conselho. Vai, mulher, volta à tua casa. E por fim ele fala, e ser fiel. Olha a fidelidade aí. Olha a fé em ação. Fiel a quem? Fiel ao Cristo? Ele não precisava disso. Fiel a Deus. Era isso que ele pedia. A recomendação do Cristo ainda hoje é para que sejamos fiéis ao Pai, a Deus. E assim foi. Joana retorna e cuida daquele marido, com todo amor, com todo carinho. Ainda que, divergindo em suas opiniões, sabia que aquele era o material humano divino para que ela pudesse trabalhar. E com o tempo, nessa relação, surgiu o fruto do amor, que foi um filho entre eles. E Joana, agora, desdobrava assim, a atenção com o marido, Cusa, e com o pequeno, o filho. Mas Cusa vivia uma questão de perseguição política. Então, ele começa a desenvolver pensamentos de vingança, de ódio, de revanche, de perseguição. E nós sabemos que somos presas dos nossos pensamentos. Nossos pensamentos nos libertam ou nos enclausuram. Depende do pensamento que a gente vai alimentar. E Cusa começou a se enclausurar com seus pensamentos. Adoeceu mortalmente. Naquela época, não havia INSS, não havia pensão por morte, e Joana ficou sem ter recursos financeiros. Precisou trabalhar para alimentar-se e alimentar o seu filho. E as suas amigas da alta sociedade condenavam essa atitude dela, que ela não deveria, mas ela assim fez. Foi trabalhar, foi cuidar das crianças das outras mães. Até que, no ano de 68, mais ou menos, a perseguição ao cristianismo se fez cada vez mais ferrenha. E quem foi capturada desta vez? Joana, a mesma Joana. Agora, porém, com os cabelos embranquecidos, o filho, que era um pequeno, já um homem. Ambos professavam a doutrina do Cristo. Ambos viviam a fé no Cristo. A fé ardente, a fé que nada teme, a fé que reveste para que possamos enfrentar qualquer dificuldade com um ânimo forte. Só que, agora, ambos, amarrados ao poste do suplício, num circo romano, numa arena romana, onde uma plateia assistia, esperando o espetáculo do sangue ser derramado. E aí, os carrascos vieram com o chicote e falaram para ela, abjura, ou seja, nega a tua fé, nega esse Nazareno, nega o Cristo. E ela nada disse, contemplou o céu com um olhar tranquilo. E aí eles lhe deram a primeira chicotada. Joana se manteve impassiva. Nada conseguia tirar-lhe a fé. E nesse instante, eles começaram a chicotear quem? O seu filho. Só uma mãe sabe o que é a dor de ver um filho supliciado e nada poder fazer. Nesse instante, Joana chora. E chora muito, porque o seu filho amado
estava vertendo sangue que ela não gostaria de ver. E aí, quando ela começa a chorar, ela se volta para Maria, aquela que também foi mãe, como ela, aquela que também viu seu filho ser supliciado. O Cristo, no madeiro infamante, sem reagir, sem poder reagir. Até podia, mas ele não quis. Ele quis mostrar para todos nós a fraqueza humana, porque isso é ser humano, é mostrar fraqueza. E Maria de Nazaré, com um punhal pespaçado no coração, como lhe disse a Simeão, chorava. Chorava a morte daquele filho. Então Joana volta para si. E no exemplo de Maria, quando o filho, mais uma vez, já quase sem voz, lhe pede: mãe, abjura o Cristo. Nós já perdemos. Esta luta nós já perdemos. Abjura, mãe. Ela olha para ele e fala: cala-te. Cala-te, porque o Cristo, puro como era, suportou todo o sacrifício. Então é a nossa hora. E nesse instante, Carrasco, que batia, que chicoteava seu filho, vira-se para ela mais uma vez e pede para ela negar o Cristo, negar essa doutrina, negar essa fé. E ela se mantém firme. Ele então embebe as suas roupas em combustível e lança a chama que a consome dos pés até a cabeça. E vendo e sentindo aquele fogo ardendo, queimando o seu corpo, as dores físicas, a pressão psicológica, a dor emocional, se sentindo ali contida em si mesmo, ela respira e olha para aquela multidão que aplaude, que vibra pela sua morte e pela morte do seu filho. E nesse instante, um carrasco de olhar sombrio e frio pergunta-lhe num tom desafiador: foi isso que o teu Cristo ensinou? Foi isso que esse Jesus passou para você? Ele só te ensinou a morrer? Nesse instante, Joana encontra forças, concentra o resto de forças que lhe resta e com um olhar compassivo, olha para esse carrasco e fala, murmurando: não, Jesus não me ensinou só a morrer. Ele me ensinou também a te amar. Amar aquele que me suplicia. E nesse instante, Joana sente uma mão suave tocando o seu ombro. E ele fala: Joana, tem bom ânimo, filha. Sou eu, Jesus. Estou aqui. E a nossa companheira é recebida, nada mais, nada menos que por Jesus. Esse foi, desculpem a emoção, mas toda vez que eu falo de Joana, eu me emociono. Porque é um exemplo de fé, é um exemplo de vivência, de amor. E a gente lembra na carta de Paulo aos Hebreus que ele fala: Jesus é sempre o mesmo. Ele foi o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele será o mesmo amanhã. Tenhamos fé, tenhamos a certeza de que não estamos sozinhos. Não nos deixemos levar pelo desânimo. Possamos nos revestir de coragem e sabermos que nessa embarcação, Ele é quem nos conduz. Ele é o timoneiro, Ele está no leme. Não tenhamos medo. Tudo isso vai passar. Toda essa dificuldade que estamos vivendo é para nos transformarmos para melhor. Toda essa dor que ora vivenciamos é para que possamos sair daqui melhorados. Estamos passando pelo buril, pelo cadinho,
aonde estamos sendo lapidados. O diamante, ele só se torna o que é depois que ele é lapidado. Ele vem multifacetado com um brilho lindo. Mas quando ele sai da terra, ele é feio, ele está sujo, ele não tem brilho. Mas uma vez lapidado, passa pela dor para refletir a luz. Linda. Então, é essa a nossa mensagem para todos vocês. Que tenhamos fé, que tenhamos coragem, que tenhamos determinação, porque o Cristo está conosco em todos os momentos. Ele jamais nos abandona. Nós é que, por teimosia, nos afastamos dele. E Deus está em todos os lugares, em todos os corações e em todos os momentos. Que tenhamos, companheiros, essa fé ardente em nós. Que Joana de Cusa seja sempre um exemplo vivo em nossas consciências para que possamos imitá-la nos momentos de dor e de aflição. Muita paz a todos e nós, neste momento, faremos a nossa prece, rogando ao Pai que tudo vê, tudo percebe, que possa nos amparar e nos fortalecer. Rogando a Maria, Mãe Santíssima, que nos envolva nesse instante, trazendo paz e harmonia aos nossos corações. Querido amigo Jesus, companheiro de todos os instantes, nós te agradecemos, Senhor, por esta mensagem de luz, de amor, de paz, por entendermos, Senhor, que o sofrimento é sagrado e que tu mesmo nos disseste, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós estamos, Senhor, neste momento, de mãos dadas contigo, sabendo que estás conosco, afastando qualquer temor, qualquer insegurança. Rogamos a nossa Mãe Santíssima que ampare e acolha todos esses irmãos que sofrem nos 4 cantos da terra, que possa lançar as suas redes e recolher esses irmãos desgovernados em suas mentes, sem saber exatamente para onde vão. Que a falange de Maria de Nazaré possa iluminar cada lar, cada coração, cada mente. E que Deus, nosso Pai amoroso, nosso Pai de infinita misericórdia, possa envolver a todos nesse instante, trazendo a paz aos nossos corações, trazendo luz, trazendo fé e a certeza de que Ele está no controle de tudo. Muito obrigada, Pai, por esses instantes de luz. Graças a Deus. Namastê, amigos queridos. Graças a Deus.